Olá, tudo bem? Eu sou o Lúcio e esse é mais um vídeo de eletrônica analógica. Nessa videoaula eu vou falar sobre o circuito integrado 555 na configuração monoestável. Essa configuração nos possibilita produzir contagens de tempo, fazendo com que na saída do 555 nós tenhamos um pulso com um intervalo definido, baseado nos componentes externos que nós utilizamos nessa configuração. Então nós podemos trabalhar aí com intervalos de tempo desde milissegundos até muitas horas aí, de acordo com a necessidade. Nessa configuração, a gente pode ver aqui na imagem do lado esquerdo, nós utilizamos agora apenas dois elementos externos. Um dos elementos é o resistor e o outro é o capacitor. A base de funcionamento do 555 ela é em cima da carga e descarga de uma malha RC. No caso, o elemento armazenador de energia é o capacitor. Nessa configuração, especificamente, nós iremos operar considerando a carga do capacitor. O capacitor irá sair do ponto de descarga total, onde ele não tem carga armazenada, e irá carregando até alcançar um valor de 2/3 de VCC. E é nesse momento em que o meu sinal de saída irá ser comutado de 1 para 0. Outro detalhe importante é que nós temos um pino de disparo. Esse pino de disparo é o nosso pino 2, que é o trigger. Então, nessa configuração é muito importante que nós mantenhamos esse pino 2 em nível lógico 1. E ao gerarmos um pulso de nível lógico 0, nós iniciaremos esse ciclo de carga, consequentemente, iremos comutar a saída para nível lógico 1. Temos também aqui, vale aproveitar a oportunidade, esse capacitor, que é um capacitor de filtro, Esse capacitor que nós temos a orientação do próprio datasheet, da própria folha de dados do 555, para que nós possamos colocá-lo no pino 5, aqui em paralelo com o pino 5. É um capacitor de 10 nanofarad. Bom, agora falando especificamente do funcionamento nessa configuração. Vejamos que nós temos essa linha tracejada, esse retângulo. Tudo que está dentro aqui desse retângulo tracejado são os elementos, o diagrama de blocos simplificado do nosso 555. 3 resistores aqui, 2 comparadores de tensão, um flip-flop SR e um transistor NPN, bipolar de junção. Externamente nós temos o capacitor e o resistor, uma fonte de alimentação e uma derivação para o pulso de disparo do circuito. Vejamos que no instante inicial esse capacitor estará desligado. Se esse capacitor estará desligado, nós teremos 0 nessa entrada não inversora do comparador superior. Se eu tenho 0 aqui e na outra entrada do meu comparador eu tenho uma referência de tensão. Eu já mencionei no vídeo que eu falo sobre a configuração astável, mas eu vou falar novamente aqui para a gente poder compreender bem. Esse UTP é a tensão de referência desse comparador superior. E o LTP é a tensão de referência do comparador inferior. O LTP vale 1/3 de VCC e o UTP vale 2/3 de VCC. Lembrando que nós temos um divisor de tensão composto por 3 resistores e esses resistores têm valores iguais. Então, desse ponto para o terra, eu terei 2 resistores. Então, 2/3 da tensão de alimentação. Desse ponto para o terra, eu terei apenas um resistor. 1/3 da tensão de alimentação. Então, voltando para a nossa análise, nesse instante inicial, essa entrada
inversora do comparador superior estará com um nível maior do que a da entrada não inversora. Consequentemente, nós teremos zero, né? Saturação negativa, que no nosso caso aqui é ground, né? É 0 volts. Já no comparador de baixo, nós teremos nesse pino aqui, que é o pino 2, o pino de trigger, um valor alto, né? Em regime permanente, aí, em estado de repouso, sem acionamento. Então, nós teremos o valor de VCC nesse pino. E no pino da entrada não inversora, do comparador inferior, nós teremos 1/3 de VCC. Então, VCC é maior que 1/3 de VCC. Consequentemente, nós teremos saturação negativa, que é 0 volts, ground. Então, nós teremos inicialmente 0 e 0. 0 e 0, nós teremos o estado anterior. Mas qual que é o estado anterior? Vamos considerar na nossa análise que o estado anterior seria 1 e 0. Por que 1 e 0? Porque 1 na saída principal do meu flip-flop SR irá saturar esse transistor. Saturando esse transistor, ele irá fechar, né? Como trabalhar com uma chave aqui, né? Fechando os terminais coletor-emissor e jogando esse potencial de 0 nesse ponto aqui, do pino 7. Então, esse 0 estará nesse ponto aqui. Então, em condições de repouso, o transistor estará ligado e eu terei 0 em cima do capacitor, o capacitor totalmente desligado. Se na minha saída principal eu tenho nível lógico 1 e na saída barrada eu terei nível lógico 0, então a minha saída principal do meu circuito integrado, que está ligado na minha saída barrada do flip-flop SR, estará em nível lógico 0. Agora, nessa condição, né, nada acontecerá. Nós manteremos, né, todos os níveis e também a saída em repouso, até que um pulso de 0 seja gerado na entrada de disparo, no pino 2. Quando nós geramos um pulso aqui, o que vai acontecer? De VCC a gente vai para 0. 0 é menor do que 1/3 de VCC. Consequentemente, a minha saída vai para saturação positiva, né? Então, nós jogamos nível lógico 1 aqui no pino R, né? No pino de reset do meu flip-flop SR. 0 no set e 1 no reset, nós resetaremos o meu flip-flop, jogando a saída que é a saída principal para nível lógico 0 e a saída que é barrada para 1. Nesse momento do pulso, a minha saída do 555 ela irá para nível lógico 1 nesse momento. Indo para nível lógico 1 nesse momento, esse transistor que estava criando um caminho para o capacitor descarregar irá se abrir, consequentemente, um ciclo de carga irá iniciar. Então, aqui a gente pode ver nesse gráfico, aqui do lado direito, né, esse primeiro gráfico aqui de cima é o gráfico do pino trigger, do pino de disparo. Ao produzir um pulso instantâneo, lembrando que no pino 2, a gente não precisa, né, manter o sinal em nível lógico 0. Bastamos, né, apenas colocarmos o pino em nível lógico 0 por um pequeno intervalo de tempo. Dessa forma, né, nós iniciaremos um ciclo de carga. Então, nesse gráfico do meio, a gente tem que a partir desse momento um ciclo de carga se inicia. Então, o capacitor que sai de 0, ele vai carregando até 2/3 de VCC. E a minha saída, né, que é aqui representada pelo terceiro gráfico, ela sai de 0, vai para 1 naquele instante do pulso e se mantém em 1 até que o capacitor, né, alcance o valor de 2/3 de VCC. Então, dessa forma, em função do valor do capacitor e do resistor, eu tenho a minha constante de tempo, que é o tau, que é o tempo de carga. Como o capacitor leva 5 taus para carregar, nós, né, através de uma equação, conseguimos definir qual que é, né, ou qual será essa largura do pulso de saída. Em outras palavras,
o tempo que o sinal de saída ficará em nível lógico 1, através do valor do resistor e do capacitor. Então, finalizando aqui a nossa análise, esse capacitor vai carregando, 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 até chegar em 2/3 de VCC. Vejam que esse pulso aqui, no pino 2, ele foi instantâneo. Ele foi para nível lógico 0, depois voltou para nível lógico 1. No que ele voltou para nível lógico 1, né, a entrada inversora do comparador inferior voltou a ser maior do que a entrada não inversora. Consequentemente, na saída, nós voltamos a ter saturação negativa, que é 0 volts. O flip-flop voltou a ter nas suas entradas 0 e 0. E 0 e 0 nós manteremos o estado anterior, que define a saída Q em nível lógico 0 e a saída Q barrada, que é a própria saída do 555, em nível lógico 1. Então, até que momento nós ficaremos nessa condição? Até o capacitor alcançar um valor de 2/3 de VCC, um pouquinho maior do que 2/3 de VCC. Por quê? Porque no comparador superior nós temos 2/3 de VCC na entrada inversora. A partir do momento que nós alcançamos 2/3 de VCC, né, nessa entrada não inversora, a nossa saída do comparador superior vai para nível lógico 1. Dessa forma, nós teremos 1 no set e 0 no reset. Então, nós produziremos na saída principal nível lógico 1. Nível lógico 1 eu saturo o transistor, esse 0 aparece nesse ponto, o capacitor descarrega instantaneamente. E a gente interrompe o ciclo de carga do capacitor. E a minha saída Q barrada, que é a própria saída do 555, irá instantaneamente para nível lógico 0. Então é dessa forma que esse circuito irá operar. E daí em diante o circuito estará em repouso, né, da mesma forma que a gente analisou anteriormente, e ficará esperando novamente um pulso para que ele faça o ciclo de carga do capacitor de 0 a 2/3 de VCC. Agora, analisando a equação, a gente pode dizer que, né, para a gente definir uma equação que represente o ciclo de carga do capacitor, a gente parte, né, da equação de carga do capacitor. Se a gente lembrar, a equação de carga do capacitor define que a tensão instantânea, a tensão que eu quero encontrar em qualquer ponto, né, em relação ao tempo, é igual à tensão total, que é a tensão que o capacitor carrega no fim do ciclo de carga, vezes 1 menos o neperiano, elevado a menos t, que é o tempo, dividido por tal. Lembrando que aqui o tal vale R vezes C, né? Nesse caso aqui C vezes R. Então o tal ele é definido, que é o tempo de carga, pela constante RC, que vai ser definida pelo valor do capacitor e do resistor. Se a gente avaliar, o que é a tensão do capacitor VC? A tensão VC que eu quero encontrar para eu relacionar o valor da capacitância, da resistência em relação ao tempo, né? Sendo mais específico, eu quero isolar o tempo e achar uma equação que relacione o capacitor e resistor, para que, ao substituir o capacitor e o resistor, eu ache o valor do tempo. Então, eu saio de 0 e vou a 2/3 de VCC. Então, o valor desejado, que é o valor do ponto que eu quero encontrar a tensão, vai sair de 0 a 2/3. Então, eu vou dizer que a tensão do capacitor é igual a 2/3 de VCC. Dessa forma, eu vou substituir. No lugar de VC, eu vou colocar 2/3 de VCC. É igual a tensão V é a tensão final que o capacitor é carregado. Nesse caso, vai ser a tensão de alimentação, VCC, vezes 1 menos o neperiano, elevado a menos T sobre CR ou RC. Ok, seguindo, o que a gente vai fazer? A gente pode eliminar os dois VCCs. A gente tem um VCC de cá e um de cá, a gente elimina. Esse 1 que está do lado de cá, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade negativo. Então, a gente vai ter 2/3 menos 1 igual a menos esse termo que ficou do lado de cá da igualdade. Seguindo, 2/3 menos 1
é igual a menos 1/3, igual a menos o neperiano, né, elevado a menos t sobre RC. Agora, como a gente tem menos dos dois lados, nós podemos multiplicar por menos 1. Dessa forma, nós teremos 1/3 é igual a neperiano elevado a menos t RC. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar esse neperiano. Para eliminar o neperiano, a gente usa a operação inversa. A gente faz o log neperiano. Então, eu faço o log neperiano desse lado da igualdade e faço o log neperiano desse lado da igualdade. Dessa forma, log neperiano de 1/3, nós teremos menos 1,0986, sendo mais preciso. E log neperiano de neperiano elevado a menos TRC, a gente basicamente vai ficar só com o expoente, menos T sobre RC. Multiplicando por menos 1, né, nós teremos que o tempo sobre a capacitância vezes a resistência é igual a 1,0986. Para isolar o tempo, eu pego o RC e passo para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ficar com o tempo é igual a 1,0986 vezes RC. Arredondando isso aqui, nós teremos que o tempo em 1, o tempo em que o sinal fica em 1, a gente também poderia chamar de largura do pulso, vai ser igual a 1,1 vezes C vezes R, ou vezes R vezes C. Tanto faz a ordem. Lembrando que a capacitância é em Faraday, a resistência em ohms e o tempo em segundo. Dessa forma, a gente pode encontrar, né, o valor de tempo desejado, atribuindo um valor para o resistor e um valor para o capacitor. Bom, dessa forma a gente fecha mais uma videoaula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e um forte abraço.